Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula específica. Aqui uma aula que a gente vai falar sobre o decreto 6040 de 2007, um decreto que trata de um assunto bastante específico, né? Ou seja, trata de um assunto, aqui já está em ementa do decreto, o decreto 6040 de 2007, ele vem o quê? Instituir. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui está no concurso, instituir. Instituir a política nacional de desenvolvimento sustentável, né? Professor, o que significa política, né? Essa política aqui não é a política de convencimento, a política eleitoral, da arte de exercer a política. Essa política aqui significa dizer política de políticas públicas, ou seja, a administração pública tem a responsabilidade de executar políticas públicas, ou seja, ações coordenadas, né? Política vai dizer os objetivos, os princípios, como fazer, tá? Determinada coisa para determinada categoria, segmento da sociedade. Então, vem instituir o quê? A política nacional, né? Quando fala política nacional, significa dizer o quê? Que vai ser de responsabilidade da União, né? Neste caso aqui, da União, né? O quê? Política nacional de desenvolvimento sustentável. De quem, professor? Dos povos e comunidades tradicionais, né? Ou seja, é um decreto bem específico que visa aí, que vai instituir a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, né? Professor, eu quero exemplo de povos, né? Os povos aqui são os povos indígenas, né? E as comunidades tradicionais, como exemplo, eu posso trazer para vocês a comunidade quilombola, né? Então, institui a política. Então, esta é o objetivo, é isso que nós vamos trabalhar nesta aula aqui. Professor, qual que é a dinâmica desse decreto? Então, esse decreto, tá? Nós temos aqui um decreto bastante curto, um decreto com apenas 6 artigos, né? E depois do decreto nós temos o anexo único. Este anexo único que é o que vai tratar sobre a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Bacana? Então vem comigo. Antes de chegar lá no anexo, vamos lá artigo por artigo, porque você sabe já aqui da tradição do professor Luiz Antônio, eu gosto de explicar sempre artigo por artigo, né? Então vem comigo aqui. Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, na forma do anexo a este decreto. Professor, aonde que está a política, então? A política está aqui no anexo, né? Que nós iremos estudar. Só adiantando um pouquinho, esse anexo aqui, nós temos 6 partes, né? Ou seja, 6 artigos que vai tratar da política. O decreto curtinho, tranquilo, né? Tá aí, né? Então, isso aqui é o artigo 1º. Então, o artigo 1º instituiu a política que está no anexo. Professor, qual que é o trabalho do artigo 2º, né? O trabalho do artigo 2º aqui vai o seguinte, vai definir quem será o responsável, tá certo? Quem será o responsável por coordenar essa política dentro da administração pública federal? Quem será o órgão? Boa questão de prova, né? Então, o órgão responsável está aqui, ó, compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, criada pelo Decreto 13 de junho de 2006, coordenar a implantação da política nacional para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Professor, decreto de 13 de junho, né? Professor, por que esse cara está assim? Ele está assim porque esse decreto ele foi revogado, né? E ele foi substituído pelo decreto, salvo engano, 8750, né? Olha aí, o decreto 8750 de 2016, né? Então tá aí para a galera, esse decreto aqui, 8750, de 2006, substituiu
Ou pronto, isso aqui é só um acréscimo para vocês, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem qual que é o trabalho desse decreto. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ok, é importante, o examinador quer saber quem que será o responsável para implementar essa política, porque se você não tiver responsável, vai ser mais uma das inúmeras políticas da administração pública brasileira que são lindas e maravilhosas e elas não são implementadas. Quem vai ser o responsável? Vai ser a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Bacana? Ponto, né? Professor, artigo 3º, qual que vai ser o trabalho do artigo 3º? O artigo 3º, potencial questão de prova, tá? Principalmente aí quem gosta de fazer, porque que vai ser examinado aí pela banca do CESP, né? O artigo 3º vai trazer 3 conceitos importantes, né? Primeiro conceito, ó, povos e comunidades tradicionais, né? Nós sabemos que nós estamos estudando o quê? Institui a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais. Professor, o que é o conceito de povos e comunidades tradicionais? Vem comigo. Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Ou seja, se reconhece como tais, ou seja, eu sou diferente daquele grupo normal da sociedade brasileira, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais, ou então usam territórios e recursos naturais, caça, pesca, agricultura, como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição, né? Olha só, pela tradição, de pai para filho, né? Então tá aí para vocês, né? Professor, e aí, cara? De cara dá para você identificar aqui, ó, povos indígenas e comunidades quilombolas como um bom exemplo, né? Vamos lá. Segundo conceito importante, né? Territórios tradicionais. Professor, territórios tradicionais vem a ser o quê? O local aí onde estão essas comunidades tradicionais e esses povos aí. Ponto final, né? É isso mesmo, claro que é. Ó, os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Olha que coisa importante aqui, ó, boa para cobrar em concurso, né? Permanente ou temporário, né? Pode ser um ou outro. Observado que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, os que dispõem nos artigos 231 da Constituição e 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias e demais regulamentações. E aí, professor, é claro, estudo nosso aqui é completo, eu tenho que ir lá na Constituição para a gente estudar aqui o artigo 231 e o artigo 68 do o ato das disposições constitucionais e transitórias, né? Artigo 231 faz parte de qual capítulo? Dos índios, é o primeiro artigo, né? São reconhecidos aos índios, olha o direito que o Estado brasileiro, que a Federação concede aos índios, ó, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários, sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, somente aquelas terras que eles ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha, a responsabilidade da União, né? Artigo 68 vai falar especificamente o que das comunidades quilombolas, né? Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos, né? Ou seja, tanto o artigo 231 quanto o artigo 68, eles tratam de quê? De território, e território esse ocupado por essas comunidades, por esses povos, que a União, segundo a Constituição, o poder público tem a obrigação de quê? De passar a posse, regularizar e assim demarcá-las, né? Emitir títulos de propriedade para esses povos, né? Ok, né? E agora, professor, agora
sabiamente o decreto agora vai trazer o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Porque aqui o quê? Esse decreto aqui institui política nacional, uma ação de governo, uma política pública de desenvolvimento, olha só, sustentável, né? Ó, você vai desenvolver sem agredir ninguém. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. De novo, gente, olha que bonito. O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras, né? Ou seja, o decreto, tá certo? Entra em vigor a data da sua publicação, 7 de fevereiro de 2007, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Bacana. Professor, institui a política. Eu não vi a política aqui, né? Eu só vi que ficou instituída, vi que é o órgão competente, que é o Conselho, e vimos alguns conceitos importantes. E agora? Agora, aqui no seu anexo, o anexo único do decreto 6040 de 2007, agora sim nós vamos estudar o quê? A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa política ela é dividida em 6 partes. A primeira parte vai ser dos princípios, que a gente vai falar daqui uns minutos, daqui uns instantes, aliás, né? A segunda parte é referente aos objetivos. A terceira vai ser objetivos específicos e assim por diante, né? Vamos lá, rapidamente, primeiro, né? Vamos aqui falar dos princípios, né? Artigo 1º, tá? As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da política de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais deverão ocorrer de forma, né? Antes de falar que forma que vai ocorrer, ó, alcance dos objetivos, né? Alcance dos objetivos, né? Esse alcance dos objetivos aqui, ó, a gente vai ver aqui no artigo, tá? 2º e no artigo 3º desse anexo, tá aí. Agora, como que nós iremos alcançar, como é que essas ações e atividades elas serão executadas? De que forma? Olha só, né? Deverão ocorrer de forma, preste atenção, ó, boa pergunta do CESP, ó, intersetorial. Professor, intersetorial significa dizer, ó, entre os setores, né? Ó, de forma integrada, coordenada, nada solto, né? Sempre uma cabeça pensante coordenando todas as ações, né? Sistemática, permanente, né? Ou seja, planejada, nada ao léu. Então, ela é intersetorial, integrada, coordenada e sistemática. E observar os seguintes princípios, né? Aqui, aí o legislador aqui, né, o cara que fez essa política aqui, exagerou, ele trouxe o que, ó, 14 princípios a serem observados, né? E princípio sempre costuma ser cobrado em prova, né? Bacana? Então aqui é a forma que deve ser feito os princípios. E agora, professor, agora vamos aqui fazer a leitura. Quando for necessário, a gente faz uma explicação. Por quê? Porque muitos desses princípios aqui são autoexplicativos, então não tenho o que explicar. Primeiro princípio, olha o tamanho da criança, né? Reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes de etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, a ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos, ou ainda instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade, né? Tá aqui o primeiro princípio, enorme, né? Segundo princípio, a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania, ou seja, né? Isso deve fazer parte do quê? Do exercício
da cidadania desses povos e comunidades tradicionais, né? 3. A segurança alimentar. Olha a preocupação também com o alimento dessas comunidades, né? A segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável, né? Quarto princípio, fazer a leitura, não tem muita coisa para fazer. O acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. O desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras e respeitando seus modos de vida e suas tradições, né? Vamos lá. Sexto, a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas. Sétimo, a promoção da descentralização, da transversalidade das ações e de ampla participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução desta política a ser implementada pelas instâncias governamentais. 8. O reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Muito importante esse aqui, cara. Ó, o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. 9. A articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos povos e comunidades, tradicionalmente nas diferentes esferas de governo, e tradicionalmente nas esferas de governo. Ok, né? Vamos lá, está acabando aqui, são 14, estamos no 10º, né? A promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses, né? Olha só, isso aqui merece como é interessante, né? Então, esse aqui é o quê? Vai instituir a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais. Pronto. Esse princípio aqui vai também vai impedir o quê? Que os outros venham implementar a política para eles. Olha só, está garantindo como princípio, né, que os povos e as comunidades tradicionais venham participar nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e os seus interesses, com certeza, né? Desenvolvimento do pensamento crítico, né? A articulação e a integração do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um outro sistema federal que nós temos, então também tem que estar articulado com esse sistema. 12. A contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e de controle social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. 13. A erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância religiosa, né? Também muito importante esse princípio, ó, a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância religiosa. E, finalmente, nós temos aqui a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica, né? Então, temos aí os 14 princípios. Então, prontos, passamos a régua aí no primeiro bloco do anexo único, que é a política, né? A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Agora vem cá, ó. Objetivo geral:
tá? Objetivo maior. Depois do objetivo maior, nós temos os objetivos específicos, né? Ó, a política nacional, tá? De proteção dos povos e comunidades aqui, comunidades tradicional, tem como principal objetivo, vem comigo, ó, promover o desenvolvimento sustentável. Nós vimos já há tempo atrás que é tocante à qualidade de vida, etc, 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 né? Dos povos, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades. Ok. Com ênfase, atenção, no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições, né? Muito importante isso. Então, esse aqui é o objetivo geral de toda essa política. Bacana? Prof, e aí? Cara, recomendação, fazer 2 leituras bastante concentradas desse artigo 2º, ok? Se tem um objetivo geral, significa dizer agora que tem os objetivos específicos dessa política, né? Que estão consagrados aqui no artigo 3º. Primeiro, vem comigo aqui, garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, olha aí, garantir os seus territórios, né? Ou seja, a sua terra, né? Que ao longo do tempo, né? Ele se perdeu muita terra, esses povos, né? Além das terras, o acesso aos recursos naturais, de quem? Do território, que tradicionalmente utilizam para a sua reprodução física, cultural e econômica, né? Então, nós temos vários programas aí de regularização dessas áreas, né? 2. Solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de unidade de conservação de proteção integral em territórios tradicionais e estimular a criação de unidade de conservação de uso sustentável, né? Aí aqui já é lá do meio ambiente, ó, unidades de conservação de proteção integral, né? Então, o que ele quer? Aqui é uma briga constante com o meio ambiente, né? Olha só, olha o problema que está aqui, olha o objetivo, né? O primeiro é garantir a terra. Além de garantir a terra, o território, os recursos naturais que ele normalmente utiliza, né? Aí vem uma lei ambiental, né? Que está colocando o quê? Está criando unidades de conservação integral, você não pode mexer em nada na terra, né? Isso gera o quê? Gera conflitos, né? Então, essa política, ela tenta o quê? Solucionar e minimizar esses esses conflitos, perdão, com quem? Com o meio ambiente, né? Bacana, é muito interessante isso, né? Terceiro, implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais. Aí temos aí, né, no caso aqui dos povos indígenas, temos a FUNAI aí, né? Sempre está dando aí uma proteção de logística gigante para eles, né? Vamos lá. Inciso 4º, né? Garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos e obras de empreendimento. Isso aqui acontece muito, né? Então vai acontecer muito. Você vai uma usina elétrica, vai alagar grandes parte de territórios de água e terra, vai ser tudo inundado, né? E aí o que acontece? E aí você vai cair nesse item aqui, ó, garantir direitos dos povos, né? Ele tem direito e, claro, vai para a negociação dos direitos deles, né? Vamos lá. 5º objetivo específico da política, garantir e valorizar as formas tradicionais de educação, formas tradicionais de educação. Nesse sentido, eu lembro, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação Estadual, lá nos povos indígenas, né, as escolas tinham todo o formato tradicional, de oca, tudo certinho, essas coisas, além da formação do seu idioma, né? E fortalecer processos de diálogos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e controle social, tanto nos processos de formação educativos formais, quanto os não formais, né? Formais é a escola formal, não formais acontecem em diversas formas, entre elas no dia a dia, né? 6º, reconhecer com celeridade, ou seja, rapidez, a autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais,
de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis, individuais e coletivos, né? Professor, o que é reconhecer com celeridade, né? Às vezes tem uma comunidade de um determinado município lá, né? Vamos colocar de quilombolas, né? Que ainda não foram reconhecidos. Só depois de ser reconhecido que passa a ter aí o exercício dos seus direitos. Então, por isso que é um dos objetivos da política. Reconhecer com celeridade, ou seja, com rapidez, né? Item 7, vem comigo. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso a serviços de saúde de qualidade e adequados às suas características socioculturais, suas necessidades e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional, né? Então tá aí para a galera aí, ele quer o quê? Ó, serviços de qualidade adequados, né? Claro que vai ter que se adequar socioculturalmente e também levar em consideração as práticas da medicina tradicional, que é rica em conhecimento, inclusive, né? 8. Garantir um sistema público previdenciário. Opa, fui lá na Previdência aí, ó. Ó. Sistema público previdenciário, nossa já falida Previdência, né? Olha só. A adequação às especificidades dos povos e comunidades tradicionais no que diz respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes dessas atividades. Tá? 9. Criar e implantar urgentemente uma política pública de saúde voltada aos povos e às comunidades tradicionais. 10. Garantir o acesso às políticas públicas sociais e à participação de representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social, né? Então, garantir acesso às políticas. O que ele está falando aqui no 10? Isso aqui merece explicação, né? Ou seja, lá não tem um conselho, então no conselho vai ter que ter representante aí desses povos nesse conselho, né? Garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais, né? Vamos lá, mais um objetivo aqui, 12º objetivo, implantar e fortalecer programas e ações voltadas às relações de gênero dos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina nas ações governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e a sua liderança ética social, né? 13. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos do governo, né? Então, aí, garantir aos povos, né? Acesso à gestão facilitado, os recursos financeiros, ou seja, linha de crédito aí específico do orçamento, né? 14. Assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade, né? Vem comigo, né? Mais um aqui, 15. Reconhecer, proteger, promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais, né? Tá acabando aqui, são 18, né? 16. Apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização e representação locais. E, finalmente, aliás, são 17, o último aqui, nós temos apoiar e garantir inclusão produtiva na promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais, locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais, né? Pronto, né? Então, esses aqui são os objetivos específicos, né? Como disse para vocês, são 6 partes dessa política pública. O próximo, instrumento de implementação, né? Vamos lá, são instrumentos de implementação, ou seja, os meios necessários para implantar esta política, né? Quais são os meios de implementação? Quais são os instrumentos? Primeiro instrumento, né? Os planos de desenvolvimento sustentável
dos povos e comunidades tradicionais. Então, nessa política, ele está exigindo que para cada povo, para cada comunidade tradicional, nós temos o quê? Uns planos de desenvolvimento específicos, né? Claro, plano é a partir do plano que você consegue executar. 2, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades tradicional, aquele 8750 de 2016, né? Que é essa comissão que é responsável por isso. Então, é um instrumento de implementação, de fazer acontecer, né? Terceiro, fóruns regionais e locais. E, finalmente, o plano plurianual. O plano plurianual é o quê? Vai ter um programa de governo para atender isso. O plano plurianual faz parte aí do planejamento estratégico aí, do governo federal. Bacana. E não só o governo federal, mas todos os governos, né? Vamos lá. Próxima diretriz, que são os planos de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Ou seja, qual que é o trabalho aqui do artigo 5º? O trabalho do artigo 5º é traçar orientações políticas a serem seguidas para a elaboração dos planos, né? Isso que a gente vai falar aqui. Os planos de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, tá? E comunidades tradicionais, têm por objetivo fundamental orientar a implantação da política e consistem no conjunto de ações, olha aí, de ações de curto, médio e longo prazo, olha aí. Então, o plano dele vão ser ações de curto, de médio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar nas diferentes esferas do governo os princípios e os objetivos estabelecidos nessa lei. Então, todos aqueles princípios e objetivos estarão no plano, que são plano de médio, curto e longo prazo para fazer acontecer. Vamos lá. Dos planos de desenvolvimento sustentável e comunidade tradicional poderão ser estabelecidos com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos, éticos, né, socioculturais e deverão ser elaborados com a participação equitativa dos representantes dos órgãos governamentais e dos povos da comunidade, né, tradicional. O que é uma participação equitativa, né? O número lá é equitativo entre o número de participantes do que vai fazer o plano, né? 2, a elaboração e implementação dos planos de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidade tradicional poderá se dar por meio de fóruns especialmente criados para essa finalidade. O que é isso, né? Fazer um fórum para a construção coletiva de um plano, por exemplo, né? Ou outros cuja composição, área de abrangência e finalidade sejam compatíveis com o alcance dos objetivos dessa política. E, finalmente, última diretriz para os seus planos é o estabelecimento de planos de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais não é limitado, desde que respeitada a atenção equiparada dos diversos segmentos dos povos e comunidades tradicionais, de modo a não convergirem exclusivamente para um tema, região, povo ou comunidade, né? Então está aqui as diretrizes para a elaboração dos seus respectivos planos, né? E, finalmente, disposições finais da política, né? A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverá, no âmbito de suas competências, no prazo máximo de 90 dias, né? 90 dias. Primeiro, dar publicidade aos resultados das oficinas regionais que subsidiaram a construção desta política, realizadas no período de 13 a 23 de setembro de 2016. Ou seja, olha só para você ver o caminho da produção da inteligência coletiva. Foi feita, então, uma oficina, né, de 13 a 23, que gerou esse produto aqui, que é essa proposta de minuta que virou o que? A política, né? Estabelecer um plano nacional de desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais, o qual deverá ter como base os resultados das oficinas regionais mencionadas no inciso 1. E, finalmente, propor um programa multissetorial, esse programa aqui para entrar no orçamento da União, no plano plurianual, né? Destinado à implementação do plano nacional mencionado no inciso 2, no âmbito do plano plurianual. O pessoal pensou em tudo aí, né? Bacana, então tá aí
um assunto bastante específico, um assunto que não é muito corriqueiro, está no edital, a gente tem que ler. A recomendação que eu dou é que você faça mais uma leitura sobre esse dispositivo. Vamos lá, Paulo Freire, né? A inclusão acontece quando você aprende com as diferenças e não com as igualdades, né? Então você vai aprender com as diferenças, não com as igualdades. Aí, segundo Paulo Freire, vai ter o que? A inclusão. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.